edição de todo domingo, meus amigos, a gente vai começar já vendo um videozão do nosso amigo Semideus, certo? Ele tá fazendo uma série de vídeos chamada Uma Lenda barra Mistério de cada estado do Brasil. Essa é a primeira parte, então não se chateie se não tiver seu estado ainda. Provavelmente vai ter. E quando chegar a gente debate. E espero que seja um negócio legal sobre o seu estado. Imagine eu chegar com uma Lamborghini no Imbuda, mesmo sendo colheitado. Não, rapaz. Tem um cara que chegou aqui no Imbuda com uma BMW. Ninguém mexeu na BM dele não, claro. Mas todo mundo ficou visando de tipo, meu irmão, olha isso, pô, o cara tem uma BMW no Imbuda. Esse bicho deve ser ladrão. Na verdade, pô, ele só fazia vídeo pro YouTube, tá ligado? Ele literalmente só fazia vídeo pro YouTube, pô, de humor, tá ligado? Aí assim, quando a gente cresce na vida, a gente quer ter umas coisas que a gente sempre quis ter, né, velho? E aí o desejo do cara era apenas ter uma BMW. Só que você chegar no Ibu com uma BMW é meio, né? Ui, ele tem uma BM, deve ser dono do morro. Enfim, vamos lá. Play. E Zé, você tá bom, negão? Pô, meu irmão, é setembro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. Ontem foi 28 de setembro, eu não joguei Resident Evil, velho. Falhei comigo mesmo. Esse vídeo é de certa forma especial, já que ele pode ser considerado um dos meus maiores projetos. Certo. Hoje eu começarei a comentar sobre um mistério de cada estado do Brasil, contando também o Distrito Federal. Eu acredito que esse seja um vídeo interessante para conhecer casos brasileiros que talvez não sejam tão comentados assim. E ele também serve como um desafio autoimposto para encontrar algo desse gênero em cada estado brasileiro. Mas e eu tenho que admitir que cada isso estado é bem difícil. BR tem sua parada, né, velho? Cada estado BR tem sua parada. Um exemplo, eu sou aqui de Pernambuco barra Recife. Aqui a gente, acho que a lenda mais conhecida da gente é o quê? A perna cabeluda, né, velho? Que corre atrás da galera de noite pra dar bicuda no caba. Tudo bem. Pô, espero que você melhore isso aí. Pronto, vamos lá. Uma introdução rápida aqui. Vocês do chat aí, fala aqui pra mim. Vocês são da onde? Porra, isso é meio triste mesmo. Uma água gelada acalma o coração. Aí, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Belém, Rio Grande do Norte. Você é natural da Bahia, mas mora na Paraíba, Santos. Rizei, você mora junto do degrau, de viado. Acho que a maior lenda terrorista de Santos é a queda no banheiro, né, velho? Porque Santos só tem velho. Brincadeira, Santos! Gostamos de vocês. Caramba, velho. Pinta aí pra mim. Enfim. Me senti meio Pip Boy, desculpa. A maior lenda de Santos é o Chorão, é verdade. O Big Cry Boy, né, velho? O pessoal de Santos tem um medo de andar de madrugada, passar um maluco com camisa de fato do Santos, né? Dando um backflip nas suas costas. Então vamos lá. Cada um aí é de um canto. Eu quero que vocês, brevemente, sendo extremamente sucinto, certo? Fala pra mim uma lenda conhecida daí da onde você mora. Muito breve, sendo muito breve, assim. Muito resumido. Rasga Mortalha, aqui também tem. Sei não, essa é cabulosa. Neguinho do Pastoreio. Aqui não se fala muito disso não. O ET de Varginha, exatamente. O ET de Varginha tem por aí, ó. O Buraco da Cobra. Rapaz, moreno. Mapinguari. Oxi, tu é de Manaus, Peter? Desde quando? Ô, Mapinguari é português agora. Em Minas falam muito de lobisomem. Aqui eu já citei o exemplo da perna cabeluda.
Aqui é o Papa Figo. E na Bahia é a Moça de Branco. Forró no Capô. O Cabeça de Cuia. Caramba, eu li esses dias um bagulho sobre o Cabeça de Cuia, sabe? E eu não consegui distinguir uma parada. Deixa eu só agradecer aqui o nosso amigo Zerinho. Zero Tio, meu príncipe. Muito obrigado pra você pelos seus 15 meses. Ó, pelo seu quinto mês de sub. Tomara que seja 15, meu Deus. Mês de sub aqui com a gente, beleza? Pessoal, por favor, exclamação Belize, Gugu e Bubu, nosso amigo Zero Tio. É que assim, eu queria. Quando eu li sobre o Cabeça de Cuia. Saca isso aqui. Cabeça de Cuia. Certo? Ele é esse. Meio que um indígena, certo? Que tem a cabeça dele tem meio que essa cuia. Que fica esse bagulho de água, tá ligado? E eu fiquei pensando se isso aí não foi, sei lá. Se é local. De folclore local. Ou se não for um bagulho. Tipo, eu consegui associar isso aqui, ó. Capa japonês. Que ele também tem um cabeça de cuia, tá ligado? Ó, o capa em si também tem, ó. A cuinha na cabeça, tá ligado? Se não foi algo que foi mistura de culturas, tá ligado? Sei lá, algum imigrante japonês que veio pra cá e contou esse bagulho. Ou vai ver é só da mesma família. Ai, olha. Vocês sabiam, a gente tá chegando, a gente tá cavando profundo aqui, mas enfim. Vocês sabiam, meus amiguinhos, que claro que não é verdade, mas tem gente que acredita que dragão existe porque em diferentes povos de cada lugar do mundo existe sempre a história de alguma espécie de dragão, tá ligado? Ah, o dragão europeu é aquele mais gordinho, que tem as asas nas costas, cospe fogo. Na China tem o dragão, que é o réptil, só que ele é mais magrinho, tá ligado? Mas também cospe fogo e voa. E em outros lugares tem outras espécies de dragão, tá ligado? Inclusive aqui também tem. É por isso que a turma acha que supostamente existiu um vulgo dragão. Porque em diferentes cantos do mundo existiriam os supostos bichos. Na América do Sul é o boitatá. Obrigado, viu, Jardel? Eu vou voltar aqui pro vídeo, tá? Desculpa. Já que contar esse tipo de conteúdo relacionado a certos. Em Itamaracá tinha o João Galafoice, que era uma bola de fogo que ia atrás da galera na praia. Como é que é, bicho? João Galafoice. Eu não vou escrever isso no Google, não. É igual o nosso Chibamba, todo vestido com longas folhas de bananeira, surge dançando equilibrado no... Nossa! Lugares do Brasil é um pouco complicado, mas enfim. O objetivo desse vídeo não é necessariamente falar sobre o mistério mais popular do estado. Alguns eu até evitei falar do mais famoso. Neste vídeo veremos casos relacionados a lendas urbanas, fenômenos inexplicáveis, OVNIs, crimes sem solução, pessoas misteriosas e várias outras coisas. E é bom falar aqui no início do vídeo que esse será a parte 1 desse projeto. Eu inicialmente planejei falar para, eu tenho que ler isso aqui. O pior do Piauí é a lenda da véia de um peito só, que lhe obriga a mamar no peito dela, ou então ela te mata. Folclore, né? Ratão, você tá bem, meu amigo? Em um vídeo só, porém ele ficou bastante longo, afinal são 27 tópicos diferentes que tem que ser tratados. E sim, eu sei que vocês gostam de vídeos longos, a questão é que eu não tenho muito tempo para produzir os vídeos, já que eu faço um vídeo por semana, então ficaria um pouco inviável fazer um vídeo de mais de 40 minutos em uma semana. Então por causa disso eu tive que dividir esse vídeo em duas partes, sendo que a próxima sairá logo na semana que vem. Falaremos de cada estado em ordem alfabética, e por causa disso nesse vídeo iremos do Acre até Minas Gerais, e no próximo do Pará até Tocantins. Aqui tem os bandidos do Monza Preto voador. Porém, sintam-se livres para dar sugestões dos estados que não foram mencionados nesse vídeo em específico. Então, com tudo isso explicado, iremos conhecer agora uma lenda / mistério de cada estado brasileiro. Vamos lá, vamos ver, né?
Em 2013, é dito que membros da tribo indígena Axaninca teriam avistado objetos voadores não identificados sobrevoando por suas terras, próximas à fronteira com o Peru, no estado do Acre, localizado principalmente no município de Feijó. É dito que supostos OVNIs teriam atacado as aldeias desse povo entre 2013 e 2014, havendo até o relato que diz que um dos habitantes locais teria sido atacado por um desses OVNIs, sendo eletrocutado por um feixe de luz. Outros membros da tribo teriam revidado atirando no objeto voador, que parece não ter tido nenhum efeito, também tendo outros casos de ataques parecidos. Esses OVNIs eram descritos por eles como uma luz muito forte e esverdeada, que se movia rapidamente, aparecendo sempre mais ou menos às 1h30 da manhã e ficando acima das suas cabeças até às 2 da manhã, havendo a suspeita inicial de ser algum tipo de drone. Eles, assustados, até acionaram a FUNAI, que envolveu a polícia no caso. Caramba, mas véi. nada foi encontrado. Alagoas, aí ó, terra do Fabo. Pero Fernandes Sardinha é considerado o primeiro bispo a pisar no Brasil, vindo de Portugal até a Bahia em 1551, onde ele foi designado como o primeiro bispo do Brasil, cargo que ele manteve por cerca de 5 anos. Verdade, porém, certo dia, em 1556, ele pegou um barco junto de outras 90 pessoas e atravessou o rio Cururipe para nunca mais voltar. Segundo a, digamos, versão oficial, o primeiro bispo do Brasil, junto dos outros tripulantes, foram mortos e devorados por uma tribo que habitava a região, os Caetés, no que foi chamado de um banquete antropofágico. A região onde o bispo teria morrido é atualmente o município de Cururipe, no Alagoas. Porém, existem algumas controvérsias em relação a essa história, que foi contada inicialmente por um franciscano chamado Frei Vicente do Salvador. E alguns teorizam que essa narrativa teria sido criada para justificar a escravidão e a morte desses índios, que foram exterminados pelos portugueses, sendo usados de escravo no plantio de cana-de-açúcar, além de mortos em vários conflitos sangrentos. Existe a teoria que diz que o bispo teria morrido, na verdade, como resultado de uma vingança vinda de Duarte da Costa, que era o governador-geral do Brasil na época. Afinal, o bispo era bastante crítico à gestão de da Costa, logo a relação entre os dois não era muito boa. E essa viagem pelo rio que o bispo fez tinha como destino final Portugal, onde o bispo reclamaria também sobre Duarte da Costa, o que alimenta essa teoria. Amapá. A Stonehenge, localizada na Grã-Bretanha, é um dos monumentos antigos mais misteriosos do mundo. E existe um monumento bem parecido localizado na Amazônia, referido popularmente como a Stonehenge da Amazônia. Esse é um sítio arqueológico localizado no atual Amapá. Segundo pesquisas, esse conjunto de grandes pedras fincadas no chão foram construídos por povos pré-colombianos possivelmente há mais de 1000 anos atrás, sendo teorizado que o seu objetivo era auxiliar na observação astronômica, servindo como uma espécie de calendário, sendo possivelmente também usado como um centro para ser feitos rituais religiosos, assim como a sua estrutura irmã lá do Reino Unido. Isso dado a algumas urnas funerárias encontradas no solo do local. Se acredita que as pedras foram levantadas pelo povo Arawak, ancestrais do povo Palicur, que habita atualmente o norte do Amapá. Porém, não se sabe ao certo como eles construíram essas estruturas, tendo dúvidas de como foi a logística para levar todas essas pedras até esse determinado local. É muita gente carregando, velho, simples assim. Existem muitas cidades fantasmas por aí no mundo, cidades que alguma vez já foram habitadas, mas hoje estão completamente desertas, ou quase completamente desertas. Uma delas está localizada no estado do Amazonas, e se chama Velho Airão. Velho Airão foi uma cidade fundada próximo às margens do Rio Negro, lá em 1694. Ou seja, essa vila é mais velha do que a própria capital amazonense, sendo um dos berços da colonização da
região. Velho Airão sempre foi uma localidade importante às margens do Rio Negro. Porém, a partir do final do século XIX, com o início do ciclo da borracha, muitos migraram para a cidade a fim de trabalhar na extração de látex e na comercialização de borracha, que levava muito fluxo monetário para a região, dado a crescente demanda por borracha, muito importante nas crescentes indústrias que surgiam na Europa. Porém, o primeiro ciclo da borracha se encerrou em 1912, tendo um breve ressurgimento durante a Segunda Guerra Mundial. Logo devido ao fim dessa demanda, muitas cidades que dependiam do ciclo foram gravemente afetadas, tendo algumas que até faliram, como é o caso de Velho Airão, que principalmente durante os anos 50 perdeu muito da sua população que saía da cidade se mudando para cidades mais próximas. É dito que por volta de 1985 a cidade estava completamente desabitada. Mas além disso, existe a lenda que diz que muitos fugiram de Velho Airão dado a uma infestação de formigas de fogo que dominaram grande parte do território da vila em algum momento. Mas não se tem certeza se isso é um fato ou uma lenda. Algo de interessante sobre a vila também é que lá existem alguns petroglifos que são desenhos e formas encravados em pedra que possivelmente pertenciam a povos que viviam na região há centenas de anos no passado. Atualmente, grande parte do que era Velho Airão está em ruínas, sendo uma legítima cidade fantasma, tendo apenas um único habitante, um imigrante japonês chamado Shigeru Nakayama, que chegou... O quê? Tem um cara só vivendo na cidade abandonada de Manaus, de Nova Airão. Aí quem ele é? Um japonês chamado Shigeru Nakayama. O cara saiu do Japão por motivos próprios e veio... Não tô entendendo, velho. Não tô entendendo. Oxe, a Twitch me deu 2 subs de presente. Shiryu, muito obrigado pelos 5 subgifts. Twitch, muito obrigado pelos 2 presentes pra comunidade. Cara, pessoal, a cada subgift que você dá, a Twitch dá mais alguns, é isso? Mas no caso, Dark Shiryu, John, Bricius, Alânio TX e Rimurão, chame Shiryu de painho. E Redux Music e Alisson, chame a Twitch de manhã, né? Não, peraí, agora eu estou curioso. Peraí, só um minuto. É isso mesmo? A cada sub a Twitch tá dando uns subgifts também? Poxa, agradeço. Ah, entendi. Tá bom. Vamos nessa. No Brasil durante os anos 60, junto do fluxo migratório japonês, e se estabeleceu na vila lá por 2001, e hoje é considerado ele chegou em 2001 e tá aqui, velho, até hoje. Nossa senhora, velho. Bahia! Manuscrito 512. Ué, é sobre memória RAM, né, véio? O manuscrito 512 é, pelo que ficou conhecido, um dos documentos mais enigmáticos da história do país. Escrito em 1753 por um bandeirante chamado Moribeca, o manuscrito descreve uma suposta cidade. Essa de Alagoas eu nunca ouvi falar do bispo que foi comido pelos nativos. Sou mais um mistério do tesouro da minha cidade, que debaixo da igreja matista é um tesouro português enterrado. Entendi. Carne de panela, meu amigo, muito boa tarde, seja bem-vindo, negão. Esse eu conheço do Mini Lua. Ei, eu vou lhe ser muito franco. O Mini Lua me dava uns cagaralhaço nervoso, velho. Eu tinha medo de ver o Mini Lua, velho. Perdida que teria sido encontrada em algum lugar do atual estado da Bahia. O manuscrito 512 está atualmente guardado na Biblioteca Nacional. No manuscrito é descrito o encontro de ruínas que podiam pertencer a alguma civilização desconhecida que teria habitado a região, possivelmente muito tempo antes da chegada dos europeus às Américas. Nas ruínas existia até uma grande estátua que apontava para o norte, usando uma coroa de louros. Lá é também descrito que eles haviam encontrado uma moeda de ouro que estampava um homem ajoelhado em uma das faces e na outra face uma coroa junto de um arco e flecha. Esse manuscrito inspirou diversas buscas por cidades perdidas dentro do território brasileiro, mas nenhuma como a descrita jamais foi encontrada. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pelo Hype Tem, velho. Me ajuda muito.
Ceará. Realenga do Cabeça Miúda. O município de Quixadá é um dos lugares no Brasil onde atividades relacionadas a objetos voadores não identificados são mais frequentes. Existem relatos de aparições desses tais OVNIs desde meados dos anos 60, onde relatos de luzes estranhas passando pelos céus e até contatos diretos com extraterrestres são reportados pelos habitantes locais. Ufólogos relacionam essas aparições com as formações geológicas do município. Montanha do Dragon Ball Brasil. Então quer dizer que os Android 19 e 20 brigaram com o Goku em Quixadá. É por isso que os cabas VT lá, ó. Aqui só aqui na foto tem dois, né? Só que na foto tem dois. Estamos de olho, Goku. Como a série de monolitos que podem ser encontrados por lá, que muitos até dizem terem formas que lembram extraterrestres. Um dos casos mais emblemáticos que aconteceu em Quixadá se trata do caso Barroso, que envolveu o agricultor Luiz Fernandes Barroso em 1973, que na época do incidente tinha 45 anos de idade. Segundo a história, ele estava caminhando por uma estrada até que, de repente, uma nave extraterrestre teria aparecido em sua frente e jogado uma forte luz contra ele. Essa seria uma tecnologia alienígena que teria o abduzido. Barroso foi encontrado algum tempo depois desacordado por um vaqueiro da estrada. É dito que após o caso, sua pele ficou avermelhada e ele apresentou uma regressão mental. O seu filho, chamado Francisco Barroso, teria até relatado que o seu pai parecia ter voltado a ter 1 ano de idade. Ele veio a falecer pouco tempo depois. A sua história inspirou o filme Área Q, lançado em 2012. Rapaz, velho, ET em Quixadá, velho, que doideira. Sério? Sério mesmo, Reizão? Uma Operação Prata no bagulho do chupa-chupa, né? Distrito Federal. Eu pensei que a lenda do Distrito Federal era o que existia um suposto político honesto, né, velho? Aí a turma tem medo, pô. É cabuloso. O caso Ana Lídia se trata de um dos crimes que mais chocou o país durante a ditadura militar. E se trata do sequestro de uma garota de 7 anos em 11 de setembro de 1973 em Brasília. É dito que enquanto a garota saía do colégio naquele dia, alguém a raptou. Logo após o sequestro, a família da menina recebeu uma ligação pedindo um valor em dinheiro para que Ana fosse libertada. Porém, mesmo com essa ligação, o corpo de Ana Lídia foi encontrado sem vida um dia depois do seu desaparecimento com sinais de violência, incluindo violência sexual. O seu corpo foi encontrado entre a Avenida das Nações e a Universidade de Brasília, mais ou menos às 13 horas da tarde. A polícia da época encontrou alguns suspeitos. O suspeito da menina é o Billy dos Power Ranger? Não, Power Ranger Billy. What the... De repente não é tão mistério assim, né? Do crime, como o irmão de Ana, o Álvaro Henrique Braga, que era conhecido por ter envolvimento com drogas. Segundo testemunhas, ele teria levado a própria irmã para um sítio que pertencia ao senador Eurico Rezende. Sabia que tinha... Olha, véi. De que o filho do senador, Eduardo Ribeiro Rezende, estaria envolvido na morte da garota também, além de um conhecido da família chamado Raimundo Lacerda Duque. Porém, apesar das suspeitas, eles foram liberados após algumas investigações. E o envolvimento de políticos no caso levanta teorias de que o caso teria sido acobertado pelo governo.
governo, tendo Claro. pouca atenção midiática na época. Logo, até hoje, não se sabe quem foi o criminoso por trás da morte brutal de Ana Lídia em Quando o 1973. Caba disse que ia botar um mistério misterioso misteriado, não falou brincando não, velho. Muita peste. Clarinha é o nome pelo que ficou conhecida uma mulher não identificada que sofreu um atropelamento em 12 de junho de 2000 no centro de Vitória, Espírito Santo. A mulher foi socorrida e internada em um hospital local. A questão é que ela não possuía nenhum tipo de identificação, como um documento, por exemplo. E como ela estava em coma graças ao acidente, não era possível saber quem realmente ela era. Clarinha então ficou anos internada no hospital, com a sua identidade sendo um completo mistério. Em 2016, porém, o Fantástico fez uma matéria contando o seu caso e a busca pela sua identidade. Graças a essa matéria, cerca de 100 famílias buscaram o hospital, acreditando que Clarinha era uma membra da família que estava desaparecida. Destes 100 casos, 22 pareciam promissores, porém, após alguns testes de DNA, nenhum deles apresentou compatibilidade. Caramba, em que 2021, surgiu até uma hipótese que ligava o caso Clarinha a uma bebê desaparecida em 1976 em Guarapari, chamada Cecília São José de Faria, que teria a mesma idade hoje em dia que se acredita que Clarinha também tinha. Porém, foi confirmado que os dois casos não estavam ligados. Clarinha veio a falecer em 14 de fevereiro de 2024, possivelmente aos 47 anos, após ficar 24 anos em coma no hospital. Até hoje, infelizmente, sua identidade é desconhecida. Um bichinho, velho. O caso da família Mateucci é um dos mais brutais que aconteceu na capital de Goiás, Goiânia, ainda nos seus anos iniciais. Ele se trata do assassinato de praticamente toda a família Mateucci, que ocorreu menino! em 1900. Agora mistério é só true crime? Que isso? 1957, tirando a vida do casal Vanderlei Lourdes e seus 4 filhos. Os seus corpos foram encontrados em sua casa em 6 de dezembro de 1957, por um sobrinho de Vanderlei. Eles pareciam terem sido mortos por alguém se utilizando de um machado. A única sobrevivente dessa chacina foi Vânia Mateucci, a filha de 2 anos do casal, que aparentemente não foi vista pelos criminosos. Um homem foi posteriormente condenado pela morte dos membros da família em 1959. Ele era Santino Rildo de Fonseca, que trabalhava no comércio da família, que inicialmente se declarou culpado pelo crime. Porém, durante a sua condenação, ele voltou atrás e se declarou inocente. Mesmo assim, ele foi condenado a 70 anos de prisão pela morte de 4 dos 6 membros da família. Não se sabe por que sua condenação foi apenas por 4 membros da família e não todos. Mas Santino não foi o único condenado, já que outras 2 pessoas foram julgadas pelo crime, sendo uma delas o irmão de Vanderlei, chamado Wilson Mateucci, que existe a teoria que supostamente teria cometido o crime, dada uma inveja que ele teria do seu irmão. Porém, esses 2 outros suspeitos foram posteriormente absolvidos em 1963. O fato é que não se tem certeza de quem realmente cometeu esse crime, sendo que se teoriza que pelo menos 4 pessoas teriam invadido a casa dos Mateucci naquela madrugada. Ué, de hoje, velho. Maranhão. Ana Jansey foi o nome de uma das figuras mais controversas do período imperial no atual Maranhão. Nascida em 1798, ela ganhou status na região passou após se Rondônia casar ainda não, com um negão. coronel chamado Isidoro Rodrigues Pereira. E após a morte do seu marido, ela herdou uma grande produção de algodão e cana-de-açúcar, a tornando uma das empresárias mais influentes da região, Também o passou que também Pernambuco, a deu o apelido de Rainha do Maranhão. E como estávamos falando em um período
em que a escravidão ainda existia, ela se tornou dona de diversos escravos, que ela tratava de uma forma bastante cruel. E essa crueldade que ela cultivou em vida criou uma lenda em torno da sua figura após a sua morte, que diz que graças ao seu comportamento cruel e vil, Ana Jansen foi condenada a vagar eternamente em sua carruagem pelas ruas da região. É dito que a sua carruagem é conduzida por um escravo sem cabeça e puxada por um cavalo também sem a sua cabeça, que passeia eternamente pelas ruas de São Luís durante a noite. Em 1925, o britânico Percy Fawcett veio até o Brasil junto de seu filho, buscando uma cidade perdida que supostamente existia em algum lugar do país, que ele chamava apenas de Z. A sua busca foi influenciada por diversas lendas e registros que contavam sobre cidades perdidas na Amazônia, incluindo o anteriormente mencionado manuscrito 512. A sua primeira expedição, na verdade, ocorreu em 1920, porém ele voltou dela sem ter encontrado a tal cidade perdida. Já na sua segunda expedição, em 1925, ele, seu filho e um amigo chamado Riley Rimmel adentraram a densa selva do atual estado do Mato Grosso para nunca mais voltar. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com o grupo de Fawcett, já que os seus restos mortais ou qualquer pista do seu paradeiro nunca foram encontrados, havendo teorias que dizem que eles teriam sido mortos por povos que habitavam a região ou por animais selvagens. Porém, ossadas que supostamente pertenciam a Fawcett até foram encontradas. Ossadas essas descobertas em 1952 pelos irmãos Vilas Boas, após relatos de um explorador inglês que foi morto na região, dado pelos índios Calapalos. Essa ossada foi testada tanto no Brasil quanto na Inglaterra, mas nenhum resultado satisfatório foi tirado, fazendo com que o destino da sua última exploração ainda seja considerado um mistério. Muito obrigado pelo seu 11º mês de sub. Um cheiro, meu princesa. Fique bem, velho. Pessoal, por favor, exclamação Belize, Gugu e Bubu, nossos amigos Roberto Júnior e Israel. A bruxa de Sapolândia é como ficou conhecida uma residente de Campo Grande chamada Célia de Souza, que há muito tempo tinha a fama na cidade por ser uma pessoa enigmática envolvida com práticas místicas. Porém, o seu nome entrou nos noticiários por algo bastante macabro. Célia também era conhecida na cidade como uma cuidadora de crianças, que cuidavam delas enquanto os pais iam trabalhar no campo. Porém, se soube que Célia cuidava muito mal das crianças, deixando elas até desnutridas, tendo até relatos que dizem que ela usava as crianças em rituais mágicos. Com isso, cerca de 6 crianças morreram em suas mãos. E parece que os corpos dessas crianças teriam sido enterrados no quintal da casa de Célia. Todo esse caso aconteceu em 1969 e abalou a cidade de Campo Grande. Quando descobriram isso, Célia foi presa, junto de um homem que teria ajudado ela, chamado João Luiz da Silva. Porém, é dito que, apesar de tudo, ela teria sido solta da prisão por volta de 1971 e depois disso desaparecido. Mesmo que essa seja só uma das versões do que realmente aconteceu, com outras dizendo que ela teria morrido na prisão. O caso se tornou uma espécie de lenda em Campo Grande e região, por muito tempo sendo difundida pela população através de lendas e histórias. E a casa onde Célia morou e onde os assassinatos aconteceram ainda está lá como ela deixou, marcando esse capítulo sombrio na história da cidade. Tá separando os outros vídeos aqui. São Tomé das Letras é considerado uma das cidades, se não a cidade mais mística do Brasil, dado as várias histórias e costumes relacionados ao sobrenatural que tem palco na cidade, indo desde a história da criação da cidade até o roteiro turístico atual dela. E um desses casos se trata da figura misteriosa. Tu mora em St. Thomas of the Woods, não?
de Chico Taquara. Chico Taquara é o nome de um homem que apareceu repentinamente na cidade de São Tomé das Letras em algum momento durante o século XIX. Segundo as histórias contadas pelos habitantes de São Tomé, Chico Taquara seria um homem de aparência mais velha que possuía uma grande barba branca e tratava seus longos cabelos se utilizando de mel, que, segundo ele, teria nascido por volta de 1840. Existem diversas histórias extraordinárias contadas sobre esse homem. É dito que ele morava em cavernas próximas a São Tomé das Letras, sem uma residência fixa, e tinha a estranha capacidade de conversar com animais. É dito que ele tinha uma conexão tão profunda com os animais que pássaros pousavam em seus ombros quando eles o chamavam. É claro, ele tinha mel no cabelo, pô, o Radagast, exatamente, rato. Se utilizando de remédios caseiros feitos com plantas, também sendo visto fazendo orações em uma língua desconhecida. Também é dito que ele tinha a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Chico Taquara, certo dia, em 1916, simplesmente desapareceu da cidade, aumentando ainda mais o misticismo em torno dele. Ao longo dos anos surgiram teorias que tentam explicar quem ele era, como uma das mais famosas, que dizem que ele fazia parte de alguma civilização intraterrestre, ou seja, ele vivia em uma civilização localizada no interior da Terra e subiu até o nosso plano para algum tipo de missão desconhecida. Também havendo teorias que ligam ele com o santo da cidade, São Tomé, dizendo que ele poderia ser até o próprio santo. Terra-oca me quebrou, velho. Os caras podiam estar todos os exemplos da Terra. O mano me vem com Terra-oca, viado. Terra-oca não, velho. Comi tudo, deixei ferida.